Vocês encontraram? Digam amém. Vamos ler. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Nós estamos hoje no nosso culto do crescimento, e o nosso culto de terça-feira, que é o do crescimento. Primeira terça-feira, o culto do crescimento comigo. Segundo culto do crescimento das mulheres. Oi? A pastora Carla vai pregar terça-feira da semana que vem. Amém? Na outra terça-feira, culto do crescimento com o Leandro ou o Michael. É um dos dois. E na outra, um dos dois de novo. Então nós vamos crescendo. A grande verdade é que o culto do crescimento tem sido de fato, desde o início do Caminho Church, desde quando Deus colocou isso no nosso coração, de que a terça-feira teria o tema de culto do crescimento, tem sido de verdade um culto do crescimento. Nós temos crescido em diversas áreas da nossa vida, e hoje nós vamos crescer um pouco mais, a partir do que Paulo aos Efésios escreve para nós. O crescimento que nós falamos aqui, o crescimento, ele parte do princípio de nós estarmos saudáveis diante de Deus. Vida saudável diante de Deus é igual, resulta, deságua automaticamente em crescimento. Não adianta você buscar crescimento, porque o crescimento não se busca. Se busca é vida saudável, e a vida saudável vai gerar para você o crescimento, porque quando as oportunidades de crescimento aparecerem, você vai saber usá-las, vai estar em condições psicológicas, emocionais, físicas, intelectuais, de poder embarcar nas oportunidades dos cavalos encilhados que passam na tua vida. E aí acontece o crescimento. A base do crescimento é a saúde, é estar saudável. Então, como nós vamos crescer em Deus? Você olha o seu corpo físico, você nasce pequenininho, um bebê de colo, mal consegue, às vezes, nem mamar direito, porque tem que aprender, tem que ensinar até a mamar o bebê. Mas depois que ele aprende, é um terror para algumas mães, não é? Mas ele não sabe nada, mas por estar saudável, ele naturalmente vai crescendo, e crescendo, e crescendo, e às vezes vira aí, os guri aí, o Tatá, o Alex aí, né? Não para nunca de crescer. Tu tem uns filhos também assim, né, César? Tu tem uns filhos que não pararam de crescer, né? Esse dia eu estava vendo, tem um colega meu que conhece teu filho, o Deco, é teu filho? Um colega meu de trabalho conhece ele, daí um gigante. Esse aqui, ó, o Misael aqui também, ó, cresce, cresce, cresce. Gediel também não fica para trás, não é? O Gediel. Então, saudável cresce, criança saudável cresce. O que a gente vai fazer quando leva a criança no médico? O médico mede o tamanho, o peso, não é isso aí? Porque vê se está crescendo. Se não está crescendo, está com um problema. Igreja que não cresce está com problema. Crente que não cresce está com problema. Crente que, como é que a gente avalia o nosso crescimento? Como é que você estava há 3 anos atrás? Reclamando das mesmas coisas? Dando cabeçada nas mesmas coisas? Lutando contra as mesmas coisas? E como é que você está agora? Como é que você vai estar daqui a 3 anos? Avalie a sua vida para ver se a sua vida cresceu ou não, e seja honesto com você. Se você não cresceu, olha no espelho e para de querer enganar você mesmo. E confessa diante do espelho que você não cresceu. Confessa diante do espelho, porque se você não confessar diante do espelho, as pessoas vão falar mal de você. E como você não confessa diante do espelho, você vai ficar bravo com elas, mas elas estão com razão. Você não cresceu, você ainda é um meninão, uma meninona, que não cresceu na fé e nem na vida. Nem na vida. Mas a vontade de Deus para nós é que a gente cresça, porque tudo que Deus fez cresce. Tudo que Deus criou amadurece.
tudo que Deus criou desenvolve. Deus não criou nada estagnado. Tudo que tem vida que Deus criou, cresce. A pedra não cresce porque não tem vida, foi Deus que criou, mas criou sem vida. Tudo que Deus cria com vida, cria para crescer, para desenvolver. Pode não crescer muito, mas cresce. Pode não desenvolver muito, mas desenvolve, pelo menos um pouquinho. Porque tudo que Deus fez e deu vida para que crescesse. E a gente também da mesma forma. O problema nosso do crescimento é que o nosso crescimento não é orgânico. Nós não crescemos automaticamente. Nós crescemos a partir de uma posição. E é essa posição que Paulo fala aos Efésios no capítulo 5 e versículos 15 que a gente acabou de ler. Paulo diz uma coisa que para mim hoje me surpreendeu, a palavra, escuta bem, a palavra de Deus, ela é surpreendente, porque você pode passar 35 anos dentro de igreja, desde os 5 anos, quando a mente começa a lembrar de pregações, e eu lembro de pregações quando eu tinha 6, 7 anos de idade, eu lembro ainda do que se pregava, eu lembro do que se cantava. Tinha um irmão batista, encarregado, líder, pastor da igreja Assembleia de Deus da Tijuca, lá atrás da casa do Fábio, e ele pregava com os olhos vermelhos. Não é o Batista o pai do... Não é o Batista o pai do Ezequiel, é o pai do Ezequiel também, mas era outro Batista, ele tinha os olhos vermelhos. Os olhão vermelhão, e ele era grandão. E culto de terça-feira na Assembleia de Deus, antigamente não se usava esse púlpito aqui, se descia para baixo, botava uma mesinha e pregava para a igreja, e não permitia que visitante viesse, porque era o dia de apanhar na Assembleia de Deus, terça-feira. Não traz convidado, irmão, não traz visitante, que é culto de doutrina, e a ripa pegava de ponta a ponta. Amém? Você lembra disso aí, dos assembleianos aí? Não faz cara que tu é raiz, na qual traz por título, hein? Amém, gente? Então o que acontece? Descia ali na terça-feira e ele descia perto da gente. E eu era o tamanho da Luísa, mais ou menos, ele tinha um olhão vermelho, ele cantava, eu fugia lá para trás, que eu dava medo dele. Eu lembro, 6, 7. Agora, com 35 anos lendo a palavra, eu me surpreendo com uma coisa da palavra que eu não tinha visto, mas como? Porque a palavra é surpreendente e ela diz, e ela cumpre o que diz, e ela diz que ela se faz nova todos os dias, e é verdade. Paulo diz ali que a gente deve viver a nossa vida diligentemente, com diligência, com cuidado. Viver a vida com cuidado, não como nécios, mas como sábios. Agora eu pergunto para você uma coisa, como é que a gente escolhe isso? Como é que Paulo olha para mim e diz assim, Felipe, vive a vida diligentemente, não vive como um nécio, vive como um sábio. Mas como eu posso ser como um nécio e ser como um sábio? Se não está na minha escolha e na minha decisão, a sabedoria ou a loucura, que o nécio é uma espécie de louco, as virgens loucas ou nécias, diz as traduções, o nécio é um louco. Como é que eu posso viver a minha vida como louco ou como nécio, se nós temos na nossa mente a consciência, pré-concebido na nossa mente, que ser louco ou ser sábio é uma coisa que se é e não que se faz. Ou você é louco ou você é sábio. Ou é uma coisa ou é a outra, do ser alguma coisa, e Paulo está dizendo que não é o ser alguma coisa, é o fazer alguma coisa a partir de alguém que eu já sou. Então quer dizer que eu, do jeito que eu sou, eu posso viver como um louco? Então quer dizer que eu posso viver como um sábio? Então quer dizer que você pode viver como um louco, como uma louca, e pode viver como um sábio, como uma sábia? Então está na nossa escolha? Então está na nossa decisão, então. Não depende de uma trajetória, não está relacionado a conhecimento, porque o conhecimento se adquire, e aí sim a gente pode viver com conhecimento de alguma coisa, ou sem conhecimento de alguma coisa. Então sabedoria e loucura não está relacionada a conhecimento, está relacionado ao quê? Está relacionado a viver a vida com diligência. Ser sábio ou ser louco está relacionado a viver a vida com cuidado. Mas como é que se vive a vida com cuidado?
como é que se vive a vida com diligência? Afinal de contas, o que é a vida? Para que eu viva ela? A vida, ela é o que eu faço no meu dia. A vida é o que eu faço no meu dia a dia. Isso é a vida. O que é a vida? A vida é o que acontece na fração de segundos ou na fração de tempo menor que existe, que é um momento. Qual é a fração menor de tempo que existe? É o segundo? É um milésimo? Não é, é um momento. O momento é a fração de tempo menor que existe e é no momento que a vida acontece. É o que eu faço agora que a vida acontece, porque agora no relógio da nossa igreja são 9 horas e 12 minutos e 9 horas e 10 já virou história. E agora 9h12 já está virando história. E vai bater 9h15 e 9h14 já vai virar história. Mas não parece história porque a recém aconteceu. Mas daqui a muito tempo, uma coisa que aconteça agora, nesse segundo, pode ser extremamente importante para a tua vida. Uma ligação que você liga para receber uma oportunidade de trabalho que vai ser o trabalho da sua vida. Acontece em um momento. E aquilo muda a sua vida. Um acidente de carro acontece em um momento. E aquilo muda a sua vida. Aquele momento onde eu gosto de falar disso, porque isso para mim é uma coisa muito radical na vida das pessoas. Aquele momento onde você está numa festa, ou alguém está numa festa, e alguém convida assim, bebe mais uma, e ele foi de casa para o trabalho, ou para a festa ele foi para essa festa decidido a não beber aquele dia, porque ele estava dirigindo, mas alguém convidou ele para beber, e aquele momento que ele decide dar o primeiro gole, desencadeia uma sequência de goles, que no final vai desencadear num homem bêbado, que vai pegar o carro e vai fazer um acidente, causar um acidente com a vida da pessoa, e vai tirar a vida da pessoa. A vida daquela pessoa foi tirada por causa de um momento. É um momento que define. É um momento que decide. Quando você levanta de manhã e você decide, ou você desperta, o despertador toca de manhã e você decide se vai ficar mais um pouco na cama ou se vai para o trabalho. E aí você fica mais um pouco na cama, agora no inverno. Mas eu quero convidar você amanhã, os corajosos do culto do crescimento, a levantar comigo 5:50 da manhã e dar uma corridinha na rua. Só os de fé. Uma vez eu lancei o desafio aqui e alguns entraram no desafio. Amanhã eu vou levantar. 5:45 por aí da manhã, vou dar minha corridinha e vou voltar para casa, me ajeitar, porque amanhã eu volto a trabalhar. Já fui hoje. Amanhã eu volto, e vamos embora, e vamos assim. Mas, aquele momento que desperta o relógio, você decide se vai levantar, é você que decide. Tem que parar com esse negócio, de dizer que é difícil. Difícil por quê? Difícil porque você não decide fazer. É difícil porque você não recebeu uma ligação de um parente que pediu um socorro. É difícil porque você não tem a vaga de emprego da sua vida naquela hora, naquele frio, 6 horas da manhã. É difícil porque a motivação não te impulsiona. E você, como eu, infelizmente somos levados pelas nossas motivações. O problema, meu irmão, é que se você é levado pelas motivações, quem está no controle da sua vida não é você. É as motivações. E alguém pode, um momento da sua vida, desmotivar você e fazer você perder grandes oportunidades. Porque alguém tirou a oportunidade de você, porque a sua vida não está no seu controle, você não está vivendo a sua vida diligentemente. Você não está vivendo a vida cuidadosamente, porque o cuidado da sua vida não está sobre você, o cuidado da sua vida está sobre as circunstâncias, e as circunstâncias decidem o que você faz. Então você não está no controle da sua vida, e você infelizmente não vai viver sabiamente. Você possivelmente no decorrer da sua vida, em algum momento você vai fazer alguma loucura, e essa loucura pode levar você para o buraco, porque você não está no controle da vida. Quem está no controle da vida é as circunstâncias. Então você não faz o que tem que fazer, você faz o que tem vontade. E fazer o que tem vontade é perigoso, porque a palavra fala que do coração do homem é que brota os maus desejos, e quem manda na vontade é o coração. Então se você vive de acordo com a vontade, você está propenso a cometer erros graves na sua vida, porque o seu coração vai levar você para lá, porque a sua vontade vai levar você para lá. Isso é
acontece em cascata, porque o pai vive assim, a mãe vive assim, o irmão vive assim, o tio vive assim, e você vive assim também. E você vive um fruto do meio, e aí você vê que da onde você vem, ninguém consegue ter sucesso na vida, porque todo mundo vai para o mesmo caminho, porque ninguém consegue ter o controle da vida, ele vai na circunstância, porque todo mundo vive assim, então ele vive assim também, ele não decide sozinho. Amém, gente? É por isso que nós precisamos, a partir desse entendimento, que a palavra está dizendo, observe que o final de tudo ele diz assim, e remindo o tempo, porque os dias são maus. O que é remir o tempo? Remir o tempo é usar bem o tempo. Remir o tempo é aproveitar as oportunidades. Tem outra versão da Bíblia que fala, aproveitando as oportunidades, porque os dias são maus. Quando você vive a vida conscientemente, quando você está no controle da vida, quando você decide, quando você vive a vida com diligência, você não vive um dia só por viver, você levanta decidido para alguma coisa. O que eu vou fazer hoje? Ah, mas hoje não é nada, irmão. Não pode pensar isso, porque a vida é um somatório de momentos, um somatório de meio-dias, um somatório de dias, um somatório de semanas, um somatório de anos, que vai nos seus sucessos e nos seus fracassos, porque sucesso e fracasso não se consegue do dia para a noite, sucesso e fracasso é uma construção, você constrói o fracasso também, você constrói as derrotas também, você constrói os sucessos também, e sucesso e fracasso se constrói todo dia, aproveitando os momentos, vivendo os momentos com diligência, não se deixando levar, parando para ver só um pouquinho, o que eu vou fazer hoje? Como vai ser o meu dia? O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer amanhã? Eu me levantei para quê? Eu me levantei para quê? Eu fui para o trabalho para quê? Eu vou para a igreja para quê? Eu vou fazer o quê? Isso todos os dias, vivendo com diligência. Vivendo com diligência, e quando você, eu já vi muita gente, e isso aqui eu quero dizer para você que eu também já passei por isso também. Eu vi muita gente e eu me vi também no espelho, chegar num momento da vida que eu disse assim, meu Deus, quando foi que isso aconteceu? Como é que eu fui parar aqui? Meu Deus, que loucura, olha o que eu fiz. Eu já fiz isso. Mexer num fogão sem diligência, possivelmente você vai se queimar. Você já viu alguém se queimar em alguma coisa e você vai parar para pensar por que se queimou? Se queimou porque estava pensando em outra coisa, fazendo uma outra coisa. Estava fazendo com diligência, sim ou não? Estava sim ou não? Com diligência? Não estava fazendo com diligência, se queimou. Não se mexe com um fogão sem diligência. Não se dirige um carro sem diligência. Por isso que é proibido falar no telefone. Por isso que é proibido ouvir fone de ouvido. Por isso que é proibido, evitado conversar com motoristas de ônibus. Não converse com motorista, está a plaquinha lá. Eu acho que ainda está. Para não tirar a atenção, porque aquele momento é um momento de fazer aquilo com diligência. Vai trabalhar e mexe com uma serra. Mexe com uma serra sem diligência para ver o que vai acontecer. Pergunta para o Tatá ali o que acontece quando mexe numa serra sem diligência. Quase perdeu o dedo. Sem diligência. Você trabalha com uma máquina que prensa tudo. Prensa todo dia. Aquela rotina. Faz aquilo sem diligência para ver onde é que vai parar a tua mão. Agora eu pergunto para você. A gente faz essas coisas com diligência. A gente anda de carro com diligência. A gente se mete no fogo com diligência. E como é que a gente vive? Como é que a gente pratica a nossa vida? Com diligência ou sem diligência? Não, eu vivo a vida do jeito que é. Então, infelizmente, você vai acabar fazendo loucura. E aí a palavra diz assim: viva a vida com diligência. Caminhe com diligência. Construa a sua vida com diligência. E o que é a vida? É um somatório de momentos. Então não desligue nenhum momento sequer.
Descanse e desligue com diligência. Nessa hora eu vou descansar, nessa hora eu vou desligar, nessa hora eu vou ficar relaxado com diligência. Mas tal hora, eu estando no maior descanso que eu tiver, eu vou fazer tal coisa porque eu preciso fazer. Faça com diligência. Viva com diligência. Porque quando chegar na hora de você fazer, aí quando você for fazer entre a sabedoria, uma atitude sábia e uma atitude louca, você possivelmente vai tomar uma atitude sábia, porque você vive com diligência. Isso serve para crente, isso serve para não crente também. Isso serve para a vida. Não é um conselho de Paulo apenas para os crentes, é um conselho de Paulo para a vida humana. Não adianta depois você reclamar ou chorar, como diz o ditado, o leite derramado. Leite aquece, ferve e derrama. Você já sabe disso. Então, se você já sabe disso e sabe que é questão de minutos, não se preocupe com outra coisa. Organize a sua vida para quando o leite estiver aquecendo, ficar do lado do leite. Porque se você não ficar do lado do leite, você vai dar uma voltinha ali na esquina, você vai ali desligar a televisão, você vai ali ver o barulho que deu no telefone, e aí você vai ver a mensagem que mandaram para você, e vai acabar entrando no Facebook. E vai acabar entrando no Instagram. Ele vai ver um vídeo que chama a atenção e vai ver o vídeo. Quando você vê, e o cheiro de queimado. Na nossa vida, na prática da vida, existem leites também. Existem momentos da vida que requer atenção. Existem coisas na nossa vida que nós não podemos fazer juntos duas coisas, tem que fazer aquela coisa só, requer atenção da gente. Então, para um pouquinho, redobra a atenção naquilo, até que aquilo seja resolvido. Isso é diligência. Viva a vida com diligência. Não é sabedoria, é diligência. Viva a vida com diligência. Não seja um louco. Não viva, não tenha atitudes loucas. O que é, na Bíblia, nesse ponto? O louco e o sábio, a parábola das 10 virgens vai dizer. O noivo vem. Eu sei que o noivo não tem hora para chegar. Eu sei que não é previsível a hora que ele vem. Então eu tenho que manter as minhas... Vocês conseguem perceber que a única coisa que faltou para as virgens loucas, a única coisa que faltou para elas foi diligência. A cena estava pronta. O cenário estava pronto. Eu fico olhando às vezes as pessoas. Por que as pessoas se dão mal na vida? Por que as pessoas se dão mal em alguma área da vida, se a vida, todo mundo vive há milhões, sei lá, milhares de anos, todo mundo vive a vida. Todo mundo pratica a vida antes da gente, o bisavô praticou a vida, o vô praticou a vida e a gente está praticando a vida, e por que a gente erra se todo mundo pratica a vida? Como é que se erra? Se todo mundo já vive, com sucesso ou com fracasso, por que a gente erra? Porque a gente conduz a vida sem diligência. E a diligência vai dar o resultado, se a gente é louco ou se é sábio. As 10 virgens estavam lá. Estavam lá. Qual era o cenário de um casamento? Todo mundo sabia, o noivo demorava mesmo. Estava chegando a hora onde os mercados iam fechar. Vem cá, vai fechar o mercado, vamos comprar o azeite porque pode faltar. Não, capaz. Não vai acontecer. Não vamos comprar, mas ele pode demorar. Não compraram, dormiram. Irmão, eu vou dizer um negócio para vocês aqui, é culto crescimento mesmo, está gravando aí, não tem problema nenhum. Cuidado com o sono, irmão. Dorme demais não, em nome de Jesus, irmão. Em nome de Jesus. Dorme menos então, é preferível que você erre, vai errar, eu vou errar na minha vida, infelizmente eu vou errar em alguma parte da minha vida, vai errar na vida, em relação ao sono, então erra para menos, dorme menos do que dorme mais, amém irmão? O sono é, meu Deus do céu, dorme menos, acorda mais, pratica mais coisa, faz mais coisa na vida, dá uma caminhada, dá uma corrida, estuda alguma coisa, lê alguma coisa, aprende alguma coisa, cresce em alguma coisa, mas dorme menos. Sono demais faz mal. Sono demais deixa a gente molenga.
Sono demais nos tira as oportunidades. Tira. Observe bem. Observe bem. Ô, Rafa, falei em dormir menos, ele deixou cair tudo lá. Tô brincando, Rafa. Você é meu amigo, meu irmão. Hein? Dorme menos. Dorme menos. Agora, você vai perceber quando ele fala que viver a vida com diligência é determinar, por exemplo, o tempo que você vai dormir, um exemplo. E ele diz que, na sequência, que se a gente viver a vida com diligência, a gente não vai viver como um louco, a gente vai viver como um sábio. O sábio é aquele que conduz a sua vida. Ancorado em Deus, mas conduz a sua vida. Ancorado na palavra, mas conduz a sua vida. Ele conduz. Aí a palavra vai dizer que a gente tem que remir o tempo. E remir o tempo é aproveitar, outra versão, as oportunidades. Toda vez que você acorda de manhã, você recebe oportunidades nas mãos. E você tem que usar essas oportunidades. Porque os dias são maus. E a oportunidade que você perde hoje pode te fazer falta amanhã. A oportunidade é aquela que alguém oferece para você de aprender tal coisa. E você diz assim, não, eu não tenho tempo. Ah, tem um negócio aqui para você, é um curso de tal coisa, é muito legal, uma coisa que está abrindo oportunidades aí na frente, já está vindo oportunidade. Não, eu não tenho tempo. Aí quando o pessoal diz para mim assim aqui na igreja, desde antes, né, o pessoal do caminho dizia para mim, não, eu não tenho tempo, eu perguntava para eles e ainda pergunto, mas quanto tempo tu dorme? Será que não tem 40 minutos a menos de sono que dê para tirar para aprender alguma coisa? Mas para que aprender isso? Você não sabe. Na época da crise pode fazer falta. Eu vou falar para vocês aquilo que eu sempre digo, é o exemplo o mais recente que eu posso usar, quando o caminho começou a se tornar de fato uma igreja. Nós estávamos lá em casa, e lá em casa era uma maravilha. Fogão a lenha, culto na volta do fogão a lenha. Ou a gente tirava as brasas do fogão, botava numa latinha e levava para o meio da gente. Quando aumentou o número de pessoas, eu pegava, deixava o fogo bem quente, pegava as brasinhas lá e trazia para o meio da gente. Aí a gente ficava no meio das brasas. Quando a brasa esfriava, eu levava lá, trocava, botava aquela, pegava outra e trazia. Não tinha necessidade de prédio, de logotipo, de vídeo, de foto. Não precisava de nada, é só nós e o Espírito Santo, era bom demais. Pena que não deu para continuar daquele jeito. Bom, não tinha preocupação não. E eu lembro que quando a igreja começou a tomar corpo e se tornar igreja, eu lembro que eu disse, pô, a internet, as coisas aí é um lugar muito bom para evangelizar e alcançar as pessoas. Eu vou aprender esse negócio aí, mexer com imagem, mexer com coisa, e comecei a estudar aquilo. Eu não sabia nada vezes nada. E peguei um computador velho lá em casa que eu tinha e passava as madrugadas aprendendo aquilo. Madrugadas. Eu passei um mês dormindo muito pouco. Dormia muito pouco. Eu já durmo pouco ao natural, eu dormia menos ainda. Fiquei com a coluna toda doída naquela época, aquelas cadeirinhas ruins ali para aprender. Foram 3 semanas, na verdade. 3 semanas, noite adentro, aprendendo aquilo, até que eu aprendi. E depois que eu aprendi, depois só foi embora, aprendendo. Hoje, tem pessoas que são, aliás, hoje nada. Quando o caminho começou a aumentar e começou a se tornar igreja, e a gente tinha pessoas, tinha salão, mas não tinha recurso financeiro, não tinha da onde entrar. Essa função que eu aprendi em 3 semanas, foi essa função que muitos meses pagou as despesas dessa igreja. Fazendo viagem para Caxias, trabalhando com esse material, foi isso que pagou e sustentou essa igreja durante algum tempo. Talvez a gente teria entregado o prédio se eu não tivesse passado 3 semanas sem dormir praticamente para aprender uma coisa que sustentou essa igreja.
São esses vídeos, às vezes, que alcançam pessoas que nós não conseguimos alcançar. E dali surgiu a nossa live, e dali surgiu não sei o quê, e está tudo aí acontecendo. Por quê? Porque um dia o Adriano vai lembrar disso. Um dia no Caminho Church eu disse para ele, bota um telefone a gravar, não foi? Bota um telefone a fazer live aqui, porque a gente está no comecinho. Ou se a gente não apontar para onde a gente quer chegar, a gente não chega. Bota o telefone para gravar, fazia live do telefone de pendurado com os arame. Porque a gente tem que enxergar, aproveitar as oportunidades, olhar para nós e dizer, eu preciso viver o dia com diligência. Meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer amanhã? Quarta-feira. Eu não sei, não sabe, não está vivendo com diligência. Qual o seu plano para o ano que vem? Não sei, não está vivendo com diligência. Qual o seu projeto para a semana que vem? Que projeto para a semana que vem? Não está vivendo com diligência. Já entramos no segundo semestre de 2020. Quinta-feira agora tem reunião do Caminho Church para definir os passos desse semestre, porque nós não podemos jogar fora as oportunidades. E como é que se joga fora oportunidades? Não remindo o tempo. Como é que o que é remir o tempo? Aproveitar bem o tempo. Aproveitando bem o tempo, você não joga fora oportunidades. Porque o cavalo é encilhado. Às vezes passa uma vez só. E ele passa encilhadinho. E é um desastre. A gente olhar para o cavalo encilhado e não ter condição de subir nele, porque não tem conhecimento, não tem condições. E não tem condições porque não aproveitou o tempo antes. Irmão, eu quero dizer um negócio para você aqui, para a gente encerrar. A oportunidade não espera ninguém. Né, Marcos? A oportunidade não espera ninguém. Ninguém. A oportunidade vem para quem está pronto para a oportunidade. Não vem. A oportunidade não vem. Você vive a vida de qualquer jeito. Vive a vida como um louco, sem controlar, sem conduzir a vida, sem decidir a vida. Vive um dia após o outro, levado pelas suas vontades, levado pela circunstância, levado porque deixaram você, entregaram para você. Você não controla a sua vida. Quando a oportunidade vem e você embarca na oportunidade sem ter as condições necessárias, dura muito pouco. Dura muito pouco. Alguém chama você, uma oportunidade de emprego, de trabalho, e você vai trabalhar, chega lá, você não tem as condições necessárias para trabalhar. Você dura pouco, é mandado embora. Por quê? A maioria das vezes porque não teve condições de aproveitar a oportunidade. Quer olhar pelos nossos olhos espirituais? O Senhor Jesus vai voltar um dia. E Ele vai buscar um povo santo, zeloso e de boas obras. Dentro de nós, só a coisa ruim. Nós temos a tendência para o mal. Nós temos a tendência para o que é mal. Dentro de nós, a tendência para o mal. Por isso que nós temos que viver lutando e debaixo da graça para viver fazendo o que é certo. Porque em nós existe, a palavra fala que em nós habita o mal. Na nossa carne opera o mal. Se a gente é levado pela nossa vontade, nós não vivemos com boas obras. Não somos santos, zelosos e nem de boas obras. Não tem. Ah, mas eu não fumo. Mas eu não bebo. Mas eu não falo palavrão. Mas eu não faço besteira. Mas quem disse que isso define você? Tem pessoas que não bebem, não fumam, não falam besteira, mas por dentro há maldade. Pessoas que não vivem aquilo que Deus preparou elas para viver, vivem em dívida com o chamado de Deus para a vida delas. Porque todos nós recebemos um chamado de Deus. Então hoje nesse culto do crescimento, eu preciso que a gente entenda que todos os dias, como a palavra fala, eu preguei domingo, que todos os dias nós somos entregues à morte, não somos?
Se todos os dias nós somos entregues à morte, então todos os dias nós precisamos viver ele posicionado. Posicione-se para a vida, posicione-se para o seu dia, posicione-se para a sua semana. Vive a vida com diligência na condução da vida. O que eu vou fazer hoje? O que eu vou construir hoje, nesse dia? Como é que eu vou desenvolver? Como é que eu vou viver? Que hora eu vou acordar? Que hora eu vou dormir? Quanto da Bíblia eu vou ler? Quanto eu não vou ler? O que eu vou fazer? Quanto eu vou orar? Quanto eu não vou orar? E aí você vai perceber que você ora muito pouco, porque você não tem vontade de orar. É lógico que você não tem vontade de orar, e possivelmente nunca vai ter vontade absurda de orar. Mas aquele que vive diligentemente, ele sabe que independente de querer ou não querer, ele precisa. Então ele ora porque precisa e porque é importante para a vida dele. Eu vou dizer para você uma coisa com toda a honestidade do mundo: eu não preciso levantar cedo essa hora da manhã para correr, não. Não preciso. Eu não preciso, eu posso levantar 8h30 para ir para o trabalho, tranquilo, de bom tamanho. Mas eu levanto cedo, porque eu aprendi, e todos os dias eu aprendo, que eu tenho que saber viver a vida a partir daquilo que precisa ser feito, não aquilo que eu tenho vontade de fazer. Vocês acham mesmo que nós teríamos chegado até agora se eu tivesse vivido a vida com o que eu tenho vontade e não com aquilo que eu preciso fazer? Teve dias, domingos aqui que eu não queria vir para cá, cansado, exausto. Hoje nós estamos bem, temos trabalhadores aqui no caminho, mas você consegue pensar um tempo atrás, não tinha ninguém para trabalhar, era tudo eu. Hoje nós temos gente que cuida da mídia, nós temos gente que cuida do som, nós temos o Carmo, quando chegou, viu eu aloprado, cuidando de som, pregando, tocando violão, evangelizando, levando pessoa em casa, abrindo salão, limpando salão, tudo. Fábio chegou, agora chegou o pastor César, a pastora Carla, chegou, o Leandro chegou, a Juliana chegou para me ajudar. Mas teve um tempo que eu carreguei muita coisa sozinho. E teve domingos que eu não tinha vontade de vir para cá, mas na hora de não ter vontade eu levantava e vinha, sem vontade de vir. Teve um domingo aqui, única vez que aconteceu, que eu preguei aqui, e quando terminei de pregar, larguei o microfone para qualquer um que vinha na minha frente e sumi. Cheguei em casa, a Priscila tinha ficado em casa aquele dia, era 10:10, eu estava em casa. Ela, ué, o que houve? Falei, não, deixa eu deitar aí. Deitei ali e apaguei. Teve dias que eu estava decidido a descansar, e eu recebi uma mensagem de alguém pedindo ajuda, e eu ouvia nitidamente a voz de Deus no meu ouvido, dizendo, teu descanso não é aqui, levanta e vai. E eu saía e ia, porque eu aprendi que eu tenho que fazer o que tem que ser feito, e não o que eu tenho vontade de fazer. Jesus foi até a cruz, e ele no meio do processo, ele teve vontade de não ir, e ele disse, Pai, se possível passa de mim esse cálice. Mas ele, todavia, seja feita a tua vontade, não a minha. A gente precisa aprender a viver a vida diligentemente. Ah, Felipe, mas para que isso? Para que tu seja abençoado, irmão. Tu acha que Deus gosta quando você vive a vida no limite? Você acha que Deus gosta quando você entra no mercado e você não tem condições de comprar o necessário para a sua vida? Você acha que Deus aplaude quando você entra lá e você tem que estar com a calculadora contando centavinho por centavinho, porque você não pode nem comprar o docinho que teu filho te pede, e você tem que pegar o docinho e botar no carrinho, quando chegar lá no caixa tem que tirar o docinho escondido dele para ele passar? Você acha que Deus gosta disso e aplaude? Deus não gosta disso. Deus queria que você tivesse um pouco mais, mas na hora de estudar você fez o quê? Na hora de chegar antes na empresa, antes dos outros, e ficar até depois dos outros, você fez o quê? Eu não preciso ficar nisso, eu vou embora. Eu não preciso chegar essa hora. Eu não sou, como é que é? Eu não sou cordeiro, como é que é chama? Carneiro. Eu não sou carneiro do patrão. Eu não sei o quê. Não é? Mas a palavra diz que a gente deve trabalhar para eles como se fosse para Deus. Isso não quer dizer uma subserviência absurda, mas a gente tem que dar o sangue, porque dali, daquele lugar,
Deus pode honrar a gente, porque se a gente trabalha para o patrão, vamos comigo, vocês vão me suportar hoje aí, eles vão ficar tocando até amanhã aí, meus irmãos, vamos lá, vamos aqui nós aqui, se eu estou trabalhando para um patrão crente, aliás, ímpio, o patrão é ímpio, não quer nada com Deus, se eu estou trabalhando para ele, como se estivesse trabalhando para Deus na minha consciência, eu estou trabalhando para quem? E se eu trabalhar para ele como se estivesse trabalhando para Deus, com essa consciência, e ele não me honrar, muito pelo contrário, me tratar mal, eu estou fazendo isso para ele ou para Deus? Se ele não me recompensar, quem é que me recompensa? É Deus. Então Deus me recompensa, porque Deus não deve nada para ninguém. Então se eu trabalho para o homem como se estivesse trabalhando para Deus, Deus vai me honrar mesmo que ele não me honre. Alguém vai passar lá, alguém vai me convidar para outro emprego, eu vou aparecer uma oportunidade para mim, mas eu vou ser abençoado por Deus. Eu falei, uma vez veio um rapaz aqui, pedir comida aqui, e eu disse, eu te dou comida, mas aquele dia aquela época, eu estava bem azedo, porque a gente tinha ajudado muita gente, e depois descobriu que eles trocavam por droga, e a gente levou a gente no centro de recuperação, e aí ficou um dia lá e foi embora, uma trabalheira de madrugada, levando gente para centro de recuperação, ficou um dia, foi embora, eu estava assim, não, eu vou ver bem que eu vou ajudar, a gente tem que ajudar quem merece, quem não quer ajuda, não adianta ajudar, eu estava bem assim, e ele chegou nesse dia ele chegou para pedir comida, eu digo, vou te dar a comida, mas eu quero conhecer a tua casa, quero saber da tua vida. Tá bom, pastor? Tá bom, pastor. Me leva em casa, então. Peguei ele, a mulher e o filho, levei em casa. Larguei a Priscila no pai dela, levei em casa. Cheguei na casa dele, conversa vai, conversa vem, conversa vem, conversa vai, ô César. No final das contas, era um vagabundo. Falei pra ele assim, vou te dar essa comida aqui, mas não te dou mais nada, falei pra ele. Eu te dou alguma coisa pra tu vender e fazer dinheiro. Pode ir lá que eu te dou. Compro 3, 4, 5 caixas de paçoca e te dou para tu vender, para fazer dinheiro. Agora, comida eu não te dou mais. Nunca mais apareceu aqui. Até semana retrasada que ele apareceu de novo. Aí eu olhei para ele assim, e na minha mente veio assim, tu não tem vergonha mesmo, rapaz. Na minha mente. Mas eu estava em paz aquele dia, eu disse, irmão, infelizmente não. A gente já teve uma conversa já, tu sabia muito bem da minha posição, e ele foi embora. Irmão, eu vou dizer agora para você, o vagabundo, o preguiçoso, irmão, ele está de braço dado com Satanás. O vagabundo, ele anda abraçado com o diabo. É verdade, porque o nosso Deus é um Deus que trabalha, e aquele que anda com Deus, ele trabalha também. Amém, irmão? Então se a gente quer ser abençoado, a gente tem que viver diligentemente, sabendo que aquele que não trabalha não come, aquele que não aproveita as oportunidades, não faz o tempo aproveitar, na hora da oportunidade não tem, não ganha. É culto do crescimento, irmão. É culto do crescimento. Se você quer uma palavrinha mais light, você vem no sábado, ou vem no domingo do culto, convida, aí vai ver uma palavrinha bem levinha. Hoje é culto do crescimento, e é dia da gente crescer em nome de Jesus. É dia da gente crescer. É dia da gente olhar pra gente e dizer, podia ter mais poder de Deus na minha vida? Podia ter, não? Eu olho pra mim e digo, podia ter mais poder de Deus. Vocês acham que eu não saio às vezes daqui decepcionado domingo aqui? Digo, meu Deus, preguei, parecia uma lata batendo vazia. Que raiva de mim. Será que eu não podia ler mais, orar mais a Bíblia? Ler mais, orar mais, para vir mais debaixo da unção? Aí eu me indigno comigo. Aí às vezes eu venho meio revoltado, que vocês vê. Porque irmão, eu vou dizer uma coisa que eu sempre digo no culto do crescimento, agora sim, para a gente acabar. De Deus para nós tá tudo certo, irmão. Tá tudo certo. O que Deus tinha que fazer por nós, Ele já fez. Só que você tem que entender que Deus não faz a parte que a gente tem que fazer. As bênçãos de Deus Ele larga aqui, ó. Ó, meu filho, é tua, só vim pegar. Ó, meu filho, tá aqui, ó. Eu já te dei, é tua. É só vir aqui tu pegar. Vem cá, pega aqui. É tua.
As bênçãos que Deus preparou para você é tua, é só você vir pegar. Agora você não fique aí sentado esperando, orando, achando que a tua oração vai mover a mão de Deus e Deus vai pegar a bênção e vai levar no teu colo. Não vai. A oração já tem as duas palavras junto, orar e ação. Tem que orar e tem que agir. Orar só não adianta. O povo de Israel chegou na frente do Mar Vermelho e ali esperando o milagre começou a clamar. E o Moisés também. Deus olhou para Moisés. O que tu está fazendo, Moisés? Eu estou clamando. Você já viu Deus recriminar um homem por clamar? Deus chamou a atenção de Moisés porque ele estava clamando. Já viu isso não? Moisés, para de me clamar. Ordena o povo que marche. Não é hora de clamar, é hora de marchar. O clamor do povo serviu só para Deus lembrar do povo quando ele estava no Egito. Vocês já perceberam isso não? O clamor só serviu para Deus ouvir. Aí Deus ouviu e falou com Moisés: Moisés, ouvi o clamor do meu povo e decidi tirar eles de lá. Agora tu levanta daí e vai. Mas vai, eu vou contigo. Mas quando eu chegar lá, o que eu vou dizer? De que eu sou te enviou. Mas tu vai. Se tu não for, não acontece. E Moisés levantou, foi lá, levou Arão para falar por ele, porque ele não falava mais direito. Chegou lá, Deus usou ele, tirou o povo, chegou na frente do Mar Vermelho. O povo queria continuar clamando, achando que o clamor resolveria e continuaria resolvendo. Mas naquela hora o clamor não resolvia mais, agora é hora de agir. Então, irmão, tem a hora de clamar e tem a hora de agir. Agora você não vai saber a hora de clamar e a hora de agir se você não viver a vida diligentemente. Amém? Eu pergunto para você, você está em que fase da vida? A hora de clamar ou a hora de agir? Você na hora de clamar ou na hora de... Eu estou na hora de clamar, então continua clamando. Agora, se está na hora de agir, não adianta clamar porque não resolve. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Não adianta clamar na hora de agir. Não adianta. É por isso que a gente vê às vezes as pessoas orando e a vida continua igual. Deus abre a porta do emprego. Deus abre a porta do emprego. Ele às 9:30 da manhã, de joelho dobrado do lado da cama, Deus abre a porta do emprego. Não é? Ele 11 horas, meio-dia, vai almoçar em casa, passou a manhã toda, dormiu até 10:30, levantou, está almoçando de 1h da tarde, almoçando, porque tomou café 10:30, vai almoçar 2 da tarde, está almoçando 2 da tarde, na hora da oração do almoço, Deus, abre a porta do emprego, não aguento mais. Não aguenta mais o quê, irmão? Quem não aguenta mais, levanta 5, entrega para Deus a sua vida, pega os currículos e vai entregar currículo para trabalhar. Se não tiver currículo, ele pega a bala e vai vender. Aleluia, aleluia. Deus está do lado da gente, irmão. Mas é necessário a gente começar a viver como sábio e não como louco. É possível qualquer um de nós aqui viver como louco. É só a gente não viver a vida diligentemente. É muito fácil a gente perder as oportunidades que Deus abre para nós. É só a gente não saber remir o tempo. E a conclusão é a nossa realidade. Os dias são o quê? Maus. Tem gente sendo demitida, a doença correndo atrás de nós, é uma loucura. Agora uma crise política desenfreada, uma crise política desenfreada, a gente não sabe para onde correr. Então, para onde a gente olha, economia destruída, política em crise, saúde em crise, evangélicos em crise, os dias são maus. Então a gente precisa parar de deixar a vida levar a gente e levantar e tomar as rédeas dela, porque Deus vai abençoar a gente em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos orar assim como a gente está mesmo, onde você está. Você na sua casa também, quero convidar você para a gente orar. Meu Deus, obrigado, Senhor, porque a tua palavra é poderosa. Obrigado porque a tua palavra é maravilhosa e a tua palavra tem resposta para tudo. Meu Deus, a tua palavra acabou de nos ensinar, de nos orientar
que nós devemos viver a vida diligentemente, que nós devemos viver a vida com cuidado, porque viver a vida com cuidado e com diligência define se seremos sábios ou loucos. Então nos livra, Senhor, da loucura de deixar a vida nos levar, e nos abençoa com a sabedoria de conduzir a nossa vida com cuidado e diligência. Nos ensina a aproveitar as oportunidades do tempo que nós temos, da vida que nós temos, para que nós tenhamos vida abençoada nos dias que nos aguardam, que já são e ainda continuarão sendo dias maus, mas que em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço essa noite, que o Senhor nos ajude a puxar de volta para nós a responsabilidade que é nossa, e nós resolvemos colocar nas tuas mãos coisas que era para nós fazer. Nos ajuda a entender tempo de marchar e o tempo de orar e interceder, para que a gente não sofra as consequências de viver em dissonância daquilo que o Senhor está esperando de nós e daquilo que o Senhor quer que nós faça. Em nome de Jesus, meu Deus, amém e amém, Senhor.